Filosofia moderna, Immanuel Kant. Gente, estamos entrando em território kantiano. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII. Kant é fundamental para a filosofia, tá? Porque ele é o cara que vai resolver, vai sintetizar aquela disputa entre racionalistas de um lado e empiristas de outro. Vocês se lembram das últimas aulas? Nós vimos os racionalistas, representados por René Descartes, e vimos também os empiristas, representados por John Locke. As duas correntes disputavam a influência na filosofia nos séculos XVI e XVII. O Kant vai ser o cara que vai resolver a parada. E ele vai criar uma filosofia conhecida como filosofia crítica, ou criticismo. Criticismo ou filosofia crítica. São conceitos aí do Immanuel Kant se voltando para essa discussão epistemológica dos racionalistas e dos empiristas, ou seja, é a área da filosofia que está preocupada com a origem do conhecimento, com a natureza do conhecimento, o que podemos conhecer, de que forma podemos conhecer as coisas no mundo. Isso é campo epistemológico, isso é a área da epistemologia. É uma palavra que assusta, mas na verdade ela está se referindo à origem do conhecimento, a métodos e a natureza do nosso saber, né? De que forma aprendemos, de que forma elaboramos o nosso conhecimento sobre o mundo e sobre todas as coisas, tá? Então esse debate empiristas e racionalistas está no campo epistemológico. O Kant vai lá e o Kant na verdade escreve sobre muitas coisas, tá? Ele escreve sobre ética, ele escreve sobre estética e ele escreve sobre epistemologia também, tá? Então vamos dar uma olhada como é que ele se coloca, se posiciona nesse debate, tá? O Immanuel Kant, ele viveu o século XVIII, gente. Algumas informações históricas. Ele viveu no século XVIII, que é o período do Iluminismo. Vocês sabem o que é o Iluminismo, né? O Iluminismo é um movimento de ideias, de intelectuais por toda a Europa, tá? Que tinha como objetivo fazer uma profunda crítica ao sistema monárquico absolutista que vigorava na Europa. Ou seja, os iluministas eles eram profundamente críticos da ideia de que os reis, os monarcas, eles eram como se fossem representantes de Deus na Terra, né? Os iluministas criticavam isso, eles diziam que os homens eram todos iguais perante a lei, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Que os homens deveriam ser tratados de forma igual perante a lei, porque naturalmente eles são iguais, né? Então essa discussão que os iluministas estão travando, né? Eles estão buscando alternativas e eles estão buscando instrumentalizar suas ideias para fazer críticas ao regime monárquico absolutista e profundas críticas também à igreja, né? Porque a igreja ela representa essa ideia de que os monarcas eles são legitimados no poder por ter uma certa origem divina. A igreja também, os padres, eles dominam o sistema de ensino e os iluministas são profundamente críticos disso, né? Os iluministas estão falando, não, o saber tem que ser laico, ele tem que ser desvinculado da religião. A gente tem que aprender saberes mundanos, física, matemática, cálculo, economia, comércio, coisas do mundo dos negócios, coisas do mundo prático, e não retórica, não interpretação das escrituras sagradas, né? Então, os iluministas também são críticos à igreja. E o Immanuel Kant faz parte desse movimento, tá? Tá aí uma imagem dele, né? Curiosidade, né? O Kant nunca saiu da cidade dele. Ele nasceu em Königsberg, uma pequena cidade, e todo mundo conhecia o Kant pelo seu sua rotina sistemática, né? As pessoas acertavam o relógio, o Kant passou aqui, tá na hora de almoçar. O Kant passou ali, tá na hora de jantar. O Kant passou ali, tá fazendo a caminhada dele. Então ele era super sistemático na rotina e nunca saiu da cidade dele. Apesar disso,
Ele era um voraz leitor de literatura de viagens, que são livros que contam experiências de pessoas em outros países, em outras partes do mundo, América, Oceania. E o Kant era um voraz leitor, então ele conhecia tudo sobre o mundo, claro, de forma teórica, através dessa literatura de viagens dele, né? Ele sabia o nome das cidades, as pessoas, os costumes, os habitantes. Então ele era muito intelectualizado, muito erudito também, né? E o Kant, ele, ó, na linha do tempo aqui, o Kant ele se situa exatamente na Idade Moderna, no século, na metade do século XVIII, né, da metade para o final do século XVIII, ele está quase na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Essa passagem da Idade Moderna para a Contemporânea vai se dar com a Revolução Francesa, em 1789. E a Revolução Francesa, todo mundo sabe que é o apogeu das ideias iluministas sendo colocadas em práticas, né? Uma vez que a monarquia absolutista na França vai cair. Inclusive o rei vai ser degolado, a família vai ser degolada, as terras da igreja vão ser expropriadas. Então a Revolução Francesa ela meio que simboliza esse movimento iluminista de ideias, né? E o Kant, olha só, a única vez que ele abandonou a rotina dele lá em Königsberg foi quando aconteceu a Revolução Francesa, né? Porque ele ficou tão fascinado que ele ficou lendo os jornais e tudo sobre esse grande acontecimento na história do mundo, né? Que marca a passagem da moderna para a contemporânea. Então o Kant ele está exatamente nessa passagem, tá? E ele resolve essas questões que atravessaram a época moderna entre racionalistas e empiristas, né? Então, de que forma que ele fez isso, tá? Primeira coisa, vamos só para a gente acompanhar aqui. O racionalismo ele pregava a razão como norma para a construção da verdade, né? Ideia de ideias inatas, a ideia de que os homens têm ideias já desde que nascem, cabe a elas desenvolver conforme vai vivendo, conforme vai raciocinando. Então, o racionalismo tem essa premissa. O empirismo já tem a premissa da experiência como norma para a construção da verdade, né? Então, o homem é uma casa vazia, uma folha em branco, e ele acumula experiências, e essas experiências vão grudando e formando ideias e conceitos na nossa mente, né? Então, você sente o cheiro, você toca através do tato, do paladar. Essas impressões, elas não têm nome, né? São impressões que vão grudando na nossa mente, e a gente vai formando, vai ligando elas, né, dentro da memória, e vai formando conceitos sobre as coisas, né? Então, são os dois princípios, né? O Kant chega com a filosofia crítica, então. E o Kant vai dizer o seguinte, né? Ele primeiro vai escrever as suas ideias nessa obra aqui, Crítica da Razão Pura, de 1781. Essa é uma obra, talvez a mais conhecida dele, a mais fundamental. Se chama Crítica da Razão Pura, né? Então, crítica, gente, crítica, às vezes quando a gente fala crítica, a gente diz, a pessoa é muito crítica, né? Reclama de tudo. Não, crítica é um exame minucioso, é um exame rigoroso, é um exame, é um estudo minucioso, detalhado, rigoroso, que se propõe a avaliar algo, né? Então, a crítica da razão pura, ele está examinando a razão, né? É isso que o Kant faz nessa obra. E ele coloca aquela questão epistemológica que a gente começou falando, né? Até onde vai o conhecimento humano, né? Do que ele é formado o conhecimento humano, o que podemos e o que não podemos conhecer, né? E o que a gente recebe da experiência sensível? Será que a gente pode conhecer algo sem precisar da experiência, né? E o Kant vai dizer o seguinte, ó, nós temos conhecimentos a priori e nós temos conhecimentos a posteriori. Pô, como assim, pro? O que é isso, a priori e posteriori, né? Aqui que o Kant está começando a fazer a síntese entre racionalistas e empiristas, tá? Vamos dar uma olhada no que são os a prioris. Os a prioris, segundo Kant, são conhecimentos adquiridos independentemente de qualquer experiência. Opa,
Então, aqui está se aproximando dos racionalistas, hein? Ele está dizendo que a gente pode conhecer alguma coisa sem passar pela experiência, né? Verdade, o Kant diz isso, né? Mas o que é que a gente pode conhecer que é independente da qualquer experiência, né? Será que é a mesma coisa que os racionalistas diziam, que tem ideias inatas, né? Para o Kant, não é bem assim, não são conteúdos que a gente pode, que estão inatos nos seres humanos. Na verdade, o que a gente tem são duas coisas. A primeira ele chama de formas puras de sensibilidade. E a segunda são formas puras de entendimento. Tá? O que é isso? Formas puras de sensibilidade, gente, é simplesmente não é um conteúdo, um objeto, não é uma ideia que representa um conteúdo, um objeto em si, mas é justamente a forma, a capacidade que a mente tem através do espaço e do tempo, tá? De enquadrar essas impressões do mundo, tá? E fazer com que elas se tornem conceitos e objetos compreensíveis para a mente. Então, parece meio maluco isso, mas o que o Kant está dizendo é o seguinte: todos os homens, todas as ideias que os homens, os conceitos que os homens criam, as ideias que os homens criam, elas passam necessariamente pelo espaço e pelo tempo. Tudo que a gente imaginar, pensar, articular, é limitado por essa categoria espaço-tempo, tá? O homem não consegue pensar nada fora disso, né? Ele não consegue imaginar, ele pode até falar, pô, é, será que dá para pensar alguma coisa fora dessas coordenadas espaço e tempo? Tenta, faz um esforço aí. Você não consegue, né? Não dá para pensar imaginar o conceito de atemporal, imaginar o conceito de eterno, imaginar o conceito de infinito, né? A gente pode até formular isso, mas a gente não consegue criar ideias nem entendimentos fora dessa categoria espaço e tempo. Isso é uma limitação do ser humano, né? E o Kant vai ser muito sábio e perspicaz e dizer o seguinte, ó, tudo que a gente conhece passa pelo espaço-tempo, independente do conteúdo. Então não importa o conteúdo das nossas ideias, o que importa é que todos os homens têm essas coordenadas espaço e tempo previamente. Então isso é a priori, tá? Isso é condição, todo mundo tem. Tá? E tem um segundo ponto que ele chama de formas puras de entendimento, né? Ou categorias que são justamente a capacidade. Todo homem, isso também todos os homens fazem. Tudo que ele imagina, tudo que ele pensa, tudo que ele formula está dentro da coordenada espaço e tempo. E a partir do momento que entra no espaço e tempo, ele vira um objeto. Ele vira um objeto que você dá um nome, que você cria uma categoria para ele. Tá? Então, o nosso pensamento ele é formado, as nossas ideias são formadas por categorias, tá? Porque a gente dá nome às coisas, a gente cria conceitos para nomear as coisas, né? Então, aqui você estava olhando para uma tela de celular ou de computador, a gente criou essa categoria, né? Tela. Então a gente tem uma ideia, a ideia tela está dentro do espaço e do tempo, né? A gente criou um rótulo e aí a gente passa a pensar a partir desse rótulo que a gente criou dentro da categoria espaço e tempo. E aí as nossas ideias funcionam assim. Estou falando um exemplo mais concreto, mas você pode imaginar, você pode jogar isso para conceitos mais como, por exemplo, liberdade, né? Esclarecimento. Né? As nossas categorias, a gente cria categorias e dá um nome, liberdade, fraternidade, e elas estão limitadas, tá? Elas estão totalmente limitadas pela nossa percepção aí do a priori, tá?
Então, o Kant vai dizer o seguinte: então tem o a priori aí, mas não é como os racionalistas dizem, né? É, são categorias, são esquemas da mente humana que são inatos, não necessariamente as ideias. Tá? E o Kant vai dizer o seguinte: nós temos também conhecimentos que são a posteriori. Opa, aqui está se aproximando dos empiristas, né? Tá falando de experiência, né? Conhecimentos a posteriori são aqueles conhecimentos adquiridos pela experiência, né? E aí é tudo que está externo à mente, né? Se dentro da mente tem o a priori, fora da mente tem o a posteriori, tá? Então são conhecimentos que a gente adquire aí sim pelos sentidos, pelo tato, pela visão, pelo paladar, e esses conhecimentos são dependentes do a priori, tá? Porque sem o a priori, você não tem. O a priori são os instrumentos que a gente tem para fazer com que essas experiências externas a nós sejam formuladas, sejam aprendidas, né? Então, os homens precisam tanto do a priori quanto do posteriori, né? O a posteriori entra no campo do empirismo, do fenômeno empírico, né? Como ele chama, né? Então, vamos dar um exemplo aqui só para ficar mais claro, né? Aí está o homem, está a mente humana, está o intelecto humano, né? Então, tá vendo aqui, né, o intelecto humano, aqui o nariz, a boca, né, a cabeça. E aí, dentro da cabeça aqui, ó, nós temos o a priori, né? Que o a priori, o a priorístico, né? Que são as formas puras da razão e do entendimento, né? E a gente já viu que o a priori é constituído pela dimensão do espaço e tempo, né? Que é a forma pura de sensibilidade, e pelo entendimento, né? Que é a capacidade de criar categorias, a capacidade de criar conceitos e rótulos das coisas recebidas pela mente, né? Então, tudo que a gente pensa, imagina, raciocina, está limitado pela categoria sensibilidade, espaço e tempo, e pelo entendimento. Tá? Essas são as formas puras da razão. Então, tá aqui, tá no homem. Tá? Agora, você tem a experiência a posteriori, né? Que é aquilo que né? Tá para fora do homem e o que ele recebe. Né? Então, ele está recebendo luz, ele está recebendo cheiro, ele está recebendo olfato, paladar, né? A experiência, ele está vivendo aqui, ó, fui para lá, fui para cá, tô aqui, aqui é frio, aqui é quente, aqui tem pessoas de cor azul, aqui tem pessoas de cor branca, aqui tem pessoas, né? Ele está recebendo estímulos do mundo desde que nasce, né? E essa experiência, né? Então imagine só, você nunca viu essa lâmpada, né? Você não sabe o que é isso, nem para que serve, né? Então, você viu isso aqui, né? A sua mente percebeu o seguinte, ó, aqui está amarelo, aqui é quente, né? Isso aqui são as impressões dos sentidos, né? Quente, amarelo, né? E aí você toca, aí ilumina, né? Aí essas categorias vão sendo impressas na mente aqui, ó, calor, frio, né? A cor, né? E aí aos poucos o a priori vai enquadrando isso que você viu aqui dentro da categoria e dentro da sensibilidade, né? Então você enquadrou isso aqui no espaço e no tempo, tá? E você criou uma categoria para isso, né? No caso, os homens criaram a categoria lâmpada, né? Deram o nome de lâmpada para esse objeto que é amarelo, queima, é quente, emite calor, ilumina, né? Então aí virou aqui categoria lâmpada e o homem vai passar a raciocinar, lâmpada vai ficar impresso na cabeça dele, ele vai passar a associar, vai criar um conceito de lâmpada, né? Aí tem variações de lâmpada, né? Uma azul, outra vermelha. Será que essa vermelha aqui é lâmpada mesmo, né? Então, mais ou menos funciona assim o esquema mental para o Kant, né? Você pode jogar em esquece lâmpada aqui, coloca outra palavra, liberdade, por exemplo, né? Então, a ideia de liberdade pressupõe o quê? Né? Que os homens
devem ser submetidos a um monarca, a um rei, ou liberdade, será que são a capacidade dos homens comuns se autogestionarem, né? Então a discussão começa a ficar mais interessante, né? Mas o que é importante a gente reter é esse esquema, tá? Que para o Kant ele une um pouco das ideias dos racionalistas com a dos empiristas através desses conceitos, tá? Do a priori e do a posteriori. Tá? Então, para o Kant, a gente não pode conhecer as coisas exatamente como elas são em si, tá? Mas como elas aparecem para nós. Então, o Kant está dizendo o seguinte: não existem as coisas não existem em si próprias, não existem ideias inatas. A gente tem esquemas e ferramentas que fazem com que a gente apreenda os fenômenos do mundo externo, e esses fenômenos do mundo externo viram categorias e viram representações na nossa mente, viram fenômenos, né? Então, a gente não conhece as coisas em si, né? Não existem as coisas em si, mas sim uma representação delas, um fenômeno delas, de modo que elas aparecem para nós e aparecem de forma limitada pelo espaço e tempo e pelo entendimento. Tá? Essa limitação do conhecimento humano forma o fenômeno. Né? Então a gente não conhece as coisas em si, apenas o fenômeno delas ou a representação delas, ok? Então, esse é o projeto epistemológico do Kant que vai sair vitorioso e vai ficar vigente por muito tempo, tá? Durante o período contemporâneo. Ele só vai ser mais abalado um pouco no chamado período pós-moderno da filosofia, né? Já no século XX, ok? Kant fundamental, gente. Bons estudos aí e até mais.